Desde pequena, minha avó me contava histórias sobre a casa onde morava. Ela dizia que era assombrada. Eu nunca soube se devia acreditar. Sempre achei que fossem apenas histórias típicas de avó, só para puxar conversa. Ela era muito devota. Rezava o terço todos os dias, sem falta. Mas havia algo estranho nisso. Porque toda vez que ela fazia isso, aconteciam coisas estranhas. Eu nunca vi nada. Mas as histórias que ela me contava pareciam reais demais. Minha avó dizia que havia uma presença na casa. Algo que só aparecia quando ela orava. Achei que talvez fosse a imaginação dela, a idade, a solidão ou algo parecido. Mas ela estava convencida de que era verdade. E o mais assustador, minha avó nunca mentiu para mim. O primeiro encontro foi algo que ela jamais esqueceu. Foi numa noite. Naquela época, meus pais estavam visitando a casa e dormiram lá. Todos já estavam deitados, e ela ficou sozinha no quarto, rezando o terço. A casa estava em silêncio. Apenas os ruídos normais, madeira rangendo, o vento lá fora. Mas então, enquanto orava, ela sentiu algo. Uma mudança no ar. Uma sensação pesada. Como quando você sabe que alguém te observa, mas não há ninguém ali. Ela dormia sozinha. Mesmo assim, continuou orando, tentando ignorar o medo. Mas então, ela viu. A princípio, achou que seus olhos a estavam enganando. Ela não enxergava bem. Complicações do diabetes. Mas ela garante que estava lá. Uma sombra. Mais escura, mais densa que o normal. Bem no canto do quarto. Minha avó disse que congelou. Não sabia se devia continuar orando ou correr. Mas correr não era uma opção. Então, fez o que podia. Fechou os olhos e rezou mais forte. Quando os abriu novamente, a sombra ainda estava lá. Mas dessa vez, mais perto. Não fazia barulho. Apenas observava. Ela parou de olhar. Fixou os olhos à frente e rezou até o amanhecer. Em algum momento, a sombra desapareceu. Depois disso, nada mais foi o mesmo. Sempre que rezava, sentia aquela presença. A sensação de estar sendo observada. Nem sempre, mas o suficiente para saber que algo estava ali. E era sempre quando estava sozinha. Nunca quando havia outras pessoas por perto. Minha avó não parou de rezar o terço, mas começou a fazer isso durante o dia. Ou quando havia alguém em casa. Ela dizia que, de alguma forma, isso a fazia se sentir mais segura. Como se uma força maior a pedisse para fazer assim. Mas, ainda assim, ela nunca deixou de lançar um olhar de soslaio para o canto do quarto. Nunca mais viu a sombra com tanta clareza quanto da primeira vez. Mas a sensação nunca desapareceu. Com o tempo, as coisas começaram a piorar. Mais do que o normal. Ela dizia que a casa era mal assombrada. E eu acredito. Objetos fora do lugar. Pratos caindo. Portas batendo sem vento algum. Os fenômenos tornaram-se mais frequentes. E cada vez mais violentos. Até que minha avó percebeu algo. Tudo acontecia por causa do rosário. De alguma forma, era ele que atraía aquela sombra. Posso imaginar o quanto foi difícil para ela ter que escolher entre a fé e a paz. No fim, decidiu parar de rezar o terço para sempre. Não foi fácil. Ela me disse muitas vezes que essa decisão trouxe um enorme conflito dentro dela. Porque a fé era uma grande parte de quem ela era. Mas continuar atraindo aquela presença era simplesmente insuportável. E eu não consigo deixar de sentir um misto de admiração e tristeza. Admiração pela coragem da minha avó, por tomar uma decisão tão dolorosa. E tristeza pelo que ela teve que sacrificar para finalmente ter um pouco de paz.